Salve comunidade acadêmica, famílias, boa noite, eu sou o professor Ederson André e estamos aqui para a realização do nosso segundo episódio do EngCast Uniarp, que é um podcast exclusivo das áreas de engenharia elétrica e engenharia mecânica, tudo aqui nesse canal para você. E, primeiramente, queremos agradecer à Uniarp, por acreditar nessa ideia e estar incentivando aí a essa série de episódios que vão acontecer falando tudo sobre essas duas áreas da engenharia aqui dos nossos cursos da Uniarp. E o assunto de hoje do nosso EngCast Uniarp, uma coisa que já é um tema assim comum, todo mundo usufrui e às vezes nem se dá a consciência, da importância da história e da facilidade que é a nossa vida hoje, que é o motor a combustão interna. Então, vamos falar do motor a combustão interna e também um pouco do motor híbrido, que é uma coisa que está vindo agora. E para nos ajudar nesse podcast de hoje, nós temos aqui o professor Gilberto Marafon Júnior, ele que é professor aqui da instituição, também dá aula no curso de Engenharia Mecânica, e ele entende muito de motor, conhece muito de motor, é um apaixonado por motor. Seja bem-vindo, professor Marafon. Boa noite, boa noite. Estamos aí para a gente conversar um pouquinho sobre motores de combustão interna, A gente começar a falar sobre o híbrido, Que hoje a gente tem uma salada de siglas relacionadas ao híbrido. E vamos contar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre motores aí. Vamos ver se dá tudo certo hoje. Com certeza. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. É Gilberto, mas carinhosamente todo mundo conhece por Marafon, Exatamente. Chamado de Gilberto, às vezes, quem que é o Gilberto? Nem eu sei quem que é o Gilberto. Nem a mãe chama por Gilberto mais. Junto conosco também está o professor Juliano Passos, ele que também é professor aqui na Uniarp, nas disciplinas de elétrica, engenharia mecânica. Seja bem-vindo, professor Juliano Passos. Obrigado, muito obrigado. Eu atuo aqui na instituição já faz um bom tempo, sou formado, sou prata da casa, conforme você também, meu amigo? Eu também. Certo. Então, somos formados aqui e hoje trabalhamos aqui como professores, colegas, e queria agradecer a oportunidade pelo convite e vamos lá, vamos trabalhar os assuntos de elétrica, baterias, vamos falar sobre motores a combustão, híbridos, alguma coisa de motor elétrico, vamos engrandecer esse evento aí. Muito bem. Então, o objetivo principal desse nosso EngCast é sempre abordar um tema e trazer curiosidades, trazer coisas do dia a dia, coisas da engenharia dentro da matéria, que nem o professor Marafon, que ele dá a matéria específica dentro da grade de engenharia mecânica, tem motores, Exatamente. E o professor, ele leciona essa matéria. Falando em motores, então, voltando um pouco, a história do motor a combustão interna, então veio lá na Revolução Industrial, primeiro tinha os motores de combustão interna. Se eu tiver, o senhor me ajuda aí, professor Marafon, professor Juliano. Combustão externa. Externa, que é a vapor, porque tinha a queima fora e fazia o trabalho interno. E depois, com a evolução, veio o motor de combustão interna, onde a queima já, como diz, interna. Aí é o grande diferencial de tudo isso aí. E que começou tudo ali por uns alemãos que tiveram as ideias de facilitar a vida das pessoas e começou por ali, com o Otto, o ciclo de Otto. Nós estávamos aqui antes conversando aqui com o professor Marafon e ele disse assim que, na verdade, o Otto que ganhou os créditos, que não foi muito só ele. E eu também concordei com ele. Então, professor Marafon, vamos começar por essa conversa aí do Otto. Aí, senhor, pode? Na verdade, aconteceu que seria a fábrica da MAN, posteriormente. Na Alemanha, 4 engenheiros foram trabalhar juntos, Então, Benz, Maybach, Otto e o quarto não me recordo. E todos eles trabalhando no motor de combustão interna, E através desses trabalhos, Então, por exemplo, Maybach é o pai do carburador, E Otto conseguiu fazer o motor funcionar. Que até então o problema, como dizem, era o motor pegar, o motor funcionar e se manter funcionando. Porque ele funcionava e de repente desligava. E Otto foi o felizardo, que conseguiu fazer esse motor funcionar. Depois, como você mesmo comentou, tem Benz, O carro de Benz, que fez a viagem com a esposa, que acreditou no projeto e ele não acreditou.
o motor ele funcionava, mas não acelerava. Então o motor ele tinha duas velocidades e ele tinha uma rotação constante. Então foram os problemas que tiveram os primeiros inventores, né? Mas Otto fica com, vamos dizer assim, com mérito porque ele conseguiu fazer funcionar e ele se manteve funcionando. Você veja a importância, falando em mulher, né? Você veja que hoje também que temos a felicidade e as mulheres que se encorajaram e estão nos cursos de engenharia, né? Tanto mecânica, elétrica. Exatamente. Temos vários alunos, então você veja que lá atrás já teve a inspiração da mulher do Bens lá, que nem ele acreditou no projeto dele, e ela pegou e... Foi a primeira a viajar com o carro. Foi na casa da mãe dela com o carro, fez 130 quilômetros, chegou de volta e disse assim, meu marido, o motor tem futuro, vocês só façam os ajustes, né? Exatamente. Achou os erros do projeto, né? Isso aí, achou os erros, né? Não é por trás de um homem tem uma grande mulher. Não, ao lado, né? Com Ao certeza, lado. com certeza. Professor Marafon, e desde então, dessa época, você que teu dia a dia é motor, né? Meu dia a dia é motor. Não é só motor, mas tem bastante motor no meu dia a dia. O que você viu do motor assim, dos primeiros veículos até a atualidade de agora? Porque nós temos motor, começou lá com motor 2 tempos, né? O Juliano, que é motoqueiro lá, não tinha as RDZ lá. Sim, RD, as DT. Que era o 2 tempos, né? Exatamente. Então o funcionamento assim, o motor 2 tempos, motor 4 tempos, que é o do ciclo de Otto ali, né? Fala um pouquinho disso aí. Na verdade, o motor 2 tempos, ele faz os 4 tempos, né? Só que ele faz... exatamente, faz os 4 ciclos. Porque o que acontece? Ele usa a parte, por exemplo, no motor o que usa combustível, gasolina como combustível, ele usa a parte de trás do pistão para fazer a admissão, né? Quando ele está fazendo a expansão, ele já está fazendo a compressão. Então, ele é um motor 4 tempos, 2 tempos, mas ele faz os 4 ciclos. Tá? Você pega, por exemplo, os motores navais 2 tempos, né, que a gente já vai pulando um pouquinho para o diesel, né, ele faz os 4 ciclos. Né? E tudo com artifícios. Né? O grande... Vamos falar da RD, né? Ou vamos falar da Viúva Negra, né? Exato. RD 350, né? É que tem uns que não conhecem, né? Da nossa geração aqui conhece. E a 350. O pessoal dá uma olhadinha na internet. Tem muita história dessa moto. A moto era fantástica, né? Só não parava. E o grande problema do 2 tempos, quando a gente fala que o abastecido com gasolina, né? Tá na relação da lubrificação, tem que ser misturar o óleo, lubrificante e a gasolina. Então, emissões, a Procon V7 e Procon V8, hoje é impossível a gente ter um veículo assim. Né? Mas ele é um motor que, em questão potência, ele é muito mais potente com 4 tempos. Tá? Só a gente tem esse problema. E o 4 tempos hoje, né? Pediu assim o que eu acompanhei, né? Eu peguei o fim do carburador, né? Hoje, quando a gente conversou anteriormente, né? Quando eu faço 30 anos que estou mexendo com essa brincadeira, né? Eu peguei o final do carburador, eu peguei o começo da injeção, eu estou vendo a injeção eletrônica morrer ou se tornar muito mais elétrica, né? E ter o motor a combustão só para auxiliar. Mas a gente teve grandes mudanças, né? A partir de no Brasil, a gente pode dizer, a partir de 92, né? Quando o presidente disse que a gente só tinha carro velho, carroça rodando, né? E a gente teve a evolução da injeção eletrônica. E a injeção, ela veio sofrendo alterações, ela veio melhorando novas tecnologias. A gente tinha a injeção analógica, né? Aquela injeção que eu sempre digo, é a planilha de Excel, né? Se a temperatura está X, injeta tanto de gasolina. Se a temperatura está Y, é tanto de gasolina. Para hoje, injeção realmente eletrônica, né? Onde que a gente tem 1 milhão de fatores que são analisados, né? E daí, no final da história, a gente tem 2 coisas. Aumento de eficiência, porque hoje a gente tem veículos aí populares, vamos dizer assim, que não são mais populares, né? Fazendo 21, 22 km com litro, né? Quando a gente tinha lá os carros, fazia 8, 9, 10 em viagens, se tinha que achar bom, né? E você gerava lá, do combustível que se queimava, 5% virava CO2. Hoje a gente está trabalhando com 0,1 por litro, né? E para a próxima Geração? não, na próximo critério, né, de emissões,
vai ter que ser zero. Né? Nada, não polui nada, sabe? Então, Desafio bem grande para engenharia. a engenharia tá batendo cabeça, né? Mas a gente vai ver. E eu sempre coloco para moçada aí, né? Alguns veículos assim, né? Motor AP. Vamos falar então, né? AP. Por que sumiu o motor AP? Não quebrava, não incomodava. Não atendia mais emissões. O que quer dizer AP? Alta performance. Muito bem. Tá? Motor de alta performance da Volkswagen. Né? Hoje, quem gosta de preparação é o motor que todo mundo quer para preparar. Porque aguenta. E daí, se você quiser preparar em casa, eu falo na minha aula, compra o kit padaria, né? Vai lá na internet, compra um kit de turbo, meia dúzia de mangueira, você monta em casa e o carro tá turbinado. Não que ele vai ter performance, mas ele vai andar turbinado. E ele suporta. Então, esses motores morreram. O motor do Astra, né? A família GM ali que veio no Astra, no Vectra, também um motor que morreu. Por que morreu? O carro era tão bom, não sei o quê. O motor morreu porque simplesmente ele não atendia mais emissões. Tá? Poluía demais. E a linha da GM, ela nasce lá em 82 no Brasil. E ela vai morrer em 2011. A gente tem um motor de quase 30 anos adaptando para atender, e chegou um ponto que ele chegou no limite e não tem mais o que adaptar, não tem mais o que fazer. Muito bem. Professor Juliano, nós analisando assim a engenharia, falamos em engenharia, né? Lá atrás, então, você falou ali o trabalho do engenheiro nessa nova fase, né? Essa mutação aí, vamos falar assim, do motor e tudo que está acontecendo. É importante a importância do trabalho do engenheiro do estudo, né? Com certeza, com certeza. O engenheiro, ele vai estar por trás de toda a parte de cálculo. Muitas vezes o pessoal confunde, quero ser engenheiro mecânico, porque eu gosto de lidar com motor, ele está com carro. Não. O engenheiro mecânico, ele está muito antes de abrir o motor, de desmontar o motor, certo? Parte da parte de projetos, de fazer uma peça mais leve, mais eficiente, um conjunto todo mais eficiente. Que tudo que nós precisamos hoje, o que é? Um motor que tem uma alta eficiência, um consumo baixo, emissões zero e leve. É tudo que nós precisamos. Agora, para conseguir tudo isso, precisa de muito estudo, muita hora de cálculo para conseguir chegar a isso daí. E é isso que nós estamos nos preparando aqui, certo? Preparamos os nossos alunos para isso, certo? E falando na questão de motores, de veículos, hoje não é somente o mecânico, né? Nós temos também muita área eletrônica, muita parte de automação dentro de carros hoje. A parte veicular hoje, a parte de automação, ela é muito rica. O professor Juliano também é de automação? Também, eu sou formado em engenharia de controle de automação. Sou engenheiro. Então tem notoriedade o que você está falando aí. Estamos trabalhando para isso, certo? Sempre aprendendo. Essa é a vantagem. Sempre. A grande vantagem de estar trabalhando na universidade, conforme nós aqui, é que a gente está sempre aprendendo. Aprendendo com os alunos, aprendendo com os colegas. Numa situação dessa aqui, a gente está sempre compartilhando e também aprendendo, né? Então, a parte de motorização mecânica. O carro elétrico vai acabar com o engenheiro mecânico? Nunca. Por quê? Por mais que o carro elétrico, o motor elétrico, ele venhamos a resolver a parte de autonomia do carro elétrico, tempo para recarga de baterias, existem outros componentes mecânicos no veículo. Sistema de suspensão, freio, aerodinâmica, tudo isso daí, a parte estrutural do veículo para segurar o peso das baterias, tudo a parte da engenharia mecânica vai estar presente. Então, até um medo de alguns leigos no assunto dizer assim, mas a engenharia mecânica vai acabar na parte automobilística. Não vai não. Isso é folclore. É uma série de fatores, né? É uma série de fatores. Professor Marafon, já que estamos falando em engenharia mecânica e disciplina, dentro da disciplina aqui do curso de engenharia mecânica, que é a tua disciplina de motores. Sim. O que é o foco, qual que são as diretrizes? Na verdade, dentro da disciplina nós estudamos, né, a construção, eu uso o termo arquitetura, né? Então a gente vai analisar todos os componentes, como o professor Juliano mesmo vai falar, por que o motor diesel, o pistão tem que ser feito de aço, por que no motor de ciclo alto o pistão pode ser feito de alumínio com uma cinta de aço. Estudamos parte de bielas, alívio de peso, toda essa parte da arquitetura. Depois a gente passa para o sistema de alimentação, né? Então a gente tem alimentação de combustível, alimentação de ar. Sobre alimentação, nós temos alimentação diesel. Depois vai para uma parte
que é de testes, né? Então nós temos uma bancada aqui que a gente faz toda a parte de telemetria, né? Coloca funcionar, coloca o scanner e vai analisando informações, simulando situações. Parte de dinamômetro a gente também estuda, né? Então nós estudamos o motor e seu funcionamento. E aproveitando um gancho, né, do que o Juliano falou, hoje, se o cara quer trabalhar com motor, ele tem que conhecer de elétrica. Porque senão ele não trabalha mais. É muita informação dada por sensor. Perfeito. E se não souber interpretar essas informações, que hoje estão em milivolts, às vezes ele confunde um defeito mecânico, mas está acontecendo um defeito elétrico. E vice-versa. Às vezes o defeito é elétrico, ele acha que o defeito é... Essa é uma informação importante, né? Porque no tempo do que nem você pegou o final do carburado, mas tem bastante carro ainda carburado, né? Uma arruelinha resolvia, um pedaço de arame. Isso hoje não permite mais. O pano úmido na bobina também. Pano úmido na bobina, do Fusca. Resolvia. E hoje isso não existe mais isso, sabe? E esses carros tem bastante, mas eles estão morrendo porque hoje a indústria, né? A gente, puxando um pouquinho para a indústria não quer mais fabricar peça para esses carros, sabe? Do Fusca fabrica, porque tem muito Fusca. Colecionador, né? Colecionador, mas o pessoal ainda usa o Fusca. Mas alguns veículos eles já estão começando a morrer porque não conseguem mais peça de redução. Aí só tem o colecionador. Aquele cara que dia de chuva não sai com o carro, que ele passa mais tempo lavando e encerando do que andando. Perfeito. É uma peça de exibição para ele. Não é um carro do dia a dia do usual dele. Né? Você sabe que eu tinha um Jeep Willys. Era uma paixão que eu tinha do Jeep Willys. E não lembro o ano agora. Só que daí é isso que você falou. O cara eu tava andando, eu tava arrumando. E daí eu deixava ele meio lá, não sou muito de ficar ali em cima do carro, né? Daí deixava 2 finais de semana, o terceiro ia lá pra sair, dar aquela passeada. Ou tinha mangueira seca, ou não tinha mais bateria. Isso, mano, não funciona. Tinha que gravar com oficina pra fazer ele funcionar. Entendi, pronto. Sério. Uma coisa que nós aprendemos aqui, que também é interessante, anterior à matéria do professor Marafon, nós temos as matérias que nós estudamos os componentes. Nós temos as matérias de elementos e máquina e mecanismos e sistemas mecânicos, que é onde é uma prévia de que tipo de componente nós vamos utilizar, qual tipo de material, por que está sendo utilizado esse material para essa determinada função. Que é a questão do aço, a questão do alumínio, questão para materiais, para situações agressivas, vamos dizer assim, você está trabalhando na indústria mesmo, certo? Em situações agressivas, nós utilizamos outros tipos de materiais. E isso tudo faz parte da engenharia também. Então, não é simplesmente um parafuso, mas por que esse parafuso é desse formato e desse material? Por que não podemos usar esse outro? Se o aço é mais resistente, por que não utilizamos? Por causa de peso. Por que utilizar rebite? Por que não? Então, tudo isso nós aprendemos, dimensionamos, estudamos e sabemos o porquê, certo? E daí, no fim de tudo isso daí, nós temos um motor lá debaixo do capô funcionando. Então, você que nos assiste, às vezes aí, que está em dúvida, né? O cara olha a engenharia mecânica, ou olha o motor, né? Mas é um caminho, né? Como o professor Jano falou, né? São várias, então uma coisa vem complementando a outra, né? E no final, junta e dá um motor lá embaixo. Junta e dá um motor. O cara que diz assim, eu tô fazendo engenharia mecânica porque, quero fazer um motor. Audacioso, hein? Vamos fazer assim, fazer um carro. Não, vamos dimensionar uma transmissão, vamos melhorar um motor, alguma coisa, fazer um motor mais eficiente. Mas fazer um motor inteiro do zero, hoje em dia... Nós falamos ali, nós temos que pressupor aqui que quem nos assiste tem gente que conhece muito de motor, como vai ter gente que sabe que o motor está ali na frente do carro. Tem que abastecer. Tem que abastecer e andar. Nem trocar o óleo às vezes não troca. Às vezes acontece. Mas vai água? O professor Marafon falou, e nós estávamos falando em materiais, e você falou uma coisa do pistão do motor a diesel, que é de aço, e o pistão do material, né? Sim. O pistão do motor a gasolina, cicloto, que é de alumínio, né? De alumínio. E dá uma explicada para nós aí. Na verdade, o diesel, você trabalha com um volume comprimido no pistão muito grande, né? Então, se ele for aspirado, a gente chega a comprimir esse volume 20 vezes, né? Então, os esforços mecânicos são severos.
Então, se você usasse um pistão de alumínio, com certeza ele ia quebrar, ele ia derreter, alguma coisa ia acontecer. Da útil era muito pequena. Muito pequeno. Já o motor de ciclo Otto, você trabalha no máximo com 14 vezes reduzindo esse volume, né? Então você não tem tanta temperatura e não tem pressão tão extrema. Então o pistão ele suporta. Mas mesmo assim, você tem que usar a cinta de alumínio na parte interna por questão de dilatação, né? Você tem que brecar ele para não dilatar. Mas a gente tem bastante engenharia. E nós estamos falando de um componente, né? Hoje tem uma parte do pistão, né, do motor diesel, que é chamada de ball, que é onde que acontece a queima, né? Então, algumas fabricantes, né? Dá para falar, Marco? Pode falar. A Volvo está trabalhando forte nisso, porque eles descobriram que o ângulo do ball interfere em emissões. Então, a Volvo já está trabalhando... O ângulo dentro do pistão está mexendo com emissões. Então, daí quando se fala em engenharia, estuda engenharia, né? Imagine que tem uma equipe desenvolvendo e trabalhando num ângulo para reduzir. E daí, quanto que vai reduzir? Eles fazem na casa de 2%. Então, se você analisar todo o trabalho, é 2%. Mas quando você fala no motor diesel, que normalmente, vamos pegar, por exemplo, um caminhão que roda 100 mil quilômetros por ano, é muita coisa, 2%. Muita coisa. Sabe, motor estacionário. Então, tem muita engenharia dentro do motor. E uma coisa que eu sempre digo para meus alunos, eu falei assim, cara, se eu pudesse trabalhar hoje, seria com telemetria. Porque telemetria é um negócio fantástico, né? Você altera um detalhe no motor, ele muda totalmente o comportamento. Parâmetro, você altera. Um parâmetro, você altera o comportamento. Quanto ao rendimento, consumo, tudo. Né? Tudo. Temperatura, Potência, tudo. Potência, é algo fantástico. E o motor diesel ainda tem a vantagem na parte eletrônica, você consegue ter um ganho de potência, porém com seus entraves aí, pode ser emissões, diferentes coisas assim, você consegue ter um ganho de potência muito grande, que é remapeamento e reprogramação da central eletrônica do veículo, né? Você consegue. E aí o Juliano entrou no assunto legal, né? Eu sempre digo assim, qual que é o motor que mais evoluiu, né? Todo mundo fala ciclo Otto. Não, ciclo diesel. Motor ciclo diesel há 40 anos atrás, ele tinha capacidade de arrastar 10 toneladas, consumindo 3 litros de diesel, fazendo 1 litro de diesel fazer 3 km. Hoje nós temos caminhões aí puxando 70, 80 toneladas com o mesmo consumo, né? A evolução muito grande. Uma evolução muito grande, né? Na parte de engenharia, até aqui você falou aí da Volvo, né? A gente teve aqui na Semana Tecnológica e veio o engenheiro da Volvo aqui, ele explicando a tecnologia embarcada no caminhão, cara, é fantástica, né? Justamente o objetivo é esse. O rendimento, né? Consumo e a questão também da emissão de poluentes. Né? Certo. Eu, dentre as atividades que eu tenho, eu sou bombeiro aqui na cidade também, sou bombeiro voluntário. Nós temos um caminhão que tem a minha idade, lá de 1978. É o caminhão mais velho que nós temos aqui. Certo. Achei que tinha mais idade. Não. Você está bem rodado, então. Bem rodado. Bastante estrada de chão, vamos dizer assim. Tá, certo. Brincadeira. Certo, nós temos aqui um caminhão 1978 e nós temos ao lado dele a viatura de ponta do bombeiro, que é um caminhão automático, é um caminhão muito rápido e que tem pouco peso, porque ele precisa de velocidade para chegar no local de um sinistro. Certo? Mas a diferença de tecnologia, ambos são da mesma marca, pode falar marca? Pode. Ambos são Mercedes, um é um 1313 e o outro é um caminhão que era um cavalinho de uma carreta, a gente alongou o chassi e fez dele um caminhão no toco, com somente um eixo atrás. Então ele se tornou uma viatura muito rápida, certo? E a diferença de tecnologia, de potência, de tudo que nós temos de um caminhão para o outro, ela é gritante. Nós temos aí 45 anos de diferença, certo? Mas é astronômica a diferença que nós temos entre um motor e outro, entre um caminhão e outro que nós temos ali. Então, o motor diesel, sim, ele teve uma evolução fantástica. Muita engenharia envolvida. Né? Muita engenharia. A queima do motor diesel, antes no começo, tinha um cilindro fora, né? Do motor ali para injetar ali, né? Pré-câmara, bulbo, né? A gente teve, eu digo assim, teve muitas tentativas, né, para fazer funcionar. Então, hoje fala motor de bulbo, né? Motor de bulbo é aquele que tinha que
tinha um reservatório de diesel embaixo, você colocava fogo, né? Aquecer. Aquecia por um determinado tempo, daí você tentava dar a partida. Se não desse a partida, tinha que continuar dando fogo para esquentar o bulbo, sabe? Então a gente tem muita coisa que evoluiu nesse aí. Depois veio a turbina, né, no motor, né? Sim, a turbina, né? A turbina ela é bastante antiga, né? A BMW, se eu não me engano, né, a turbina. A turbina, na verdade, ela surgiu por questão dos motores a diesel em navio, né? O estudo foi para aviões, navios, só que ainda não se tinha viabilidade. Então, na Primeira Guerra, ela se tornou, vamos dizer assim, mais interessante porque em determinada altura os aviões começavam a pegar ar rarefeito e o avião começava a falhar, faltava ar no cilindro. Tinha que baixar a altura dele, era alvo de míssil, tiro. Podia ser alvejado ali. Alvejado. E aí eles pegaram a ideia porque eles precisavam de alguma coisa para pôr mais ar para dentro do cilindro. E aí, a turbina começou a ser utilizada como né? Nos veículos, né? Nos automóveis terrestres, não é tão velho, né? 60 anos, mais ou menos, os primeiros carros, né? BMW usou, GM teve carro que fez com turbina, foram trabalhando. Só que qual que era o problema do turbo até então? Era controlar. Então, ela é uma bomba de ar. Se você não tiver controle, ela vai jogar ar demais e o motor vai estourar. Então, como você falou, o problema da idade, né? Mas nós três aqui sabemos, né? Ayrton Senna, né? Ayrton Senna foi campeão com carro 4 cilindros, turbo, que tinha 1000 cavalos de potência. Era uma máquina. Só que o que acontecia? Uma corrida, o motor tinha que jogar fora. No meio da corrida, o motor explodia. Porque a gente não tinha o controle que você tem hoje do turbo, sabe? Mas o turbo é algo que revolucionou a parte de motores, né? E de um tempo para cá, aqui a gente pode dizer de 2014 para cá, né? A maioria dos veículos utilizando turbo para trabalhar numa faixa de torque específica, né? Para redução de consumo e redução de emissões. Então, hoje o equipamento... E daí, voltando à história de engenharia, né? Se você pegar uma curva para fazer estudo num turbo, pegar uma curva de rendimento de turbo, você tem muitos fatores que você tem que calcular. Para um simples turbo, que é um dos componentes do motor. O turbo vai pegar o ar que sai ali e vai jogar de volta. Ele pega o ar que sai, estaria sendo desperdiçado no escapamento, faz gerar uma turbina e você joga esse ar pressurizado na admissão do carro. Já aquecido, né? Não, o ar ele pega... Você pega o ar externo, só que como o eixo da turbina ele aquece o ar, hoje a gente usa o famoso intercooler. Resfriar. Aí você resfria, você tem uma alteração na massa, né? E daí você consegue pôr mais oxigênio dentro do cilindro. Aumenta a potência. O ar aquecido que sai ali, né? Que tá... passa pela turbina. A parte quente da turbina é o que gira, a parte fria é o que capta. E daí faz a compressão dentro do sistema de admissão. Pois é, e dentro de motores, então, temos lá 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, 10 cilindros. 3 cilindros também, né? 12 e os começos, né? Agora daí... Veio a modificação daí motor 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0. Fala um pouco para nós, professor Manfui, na questão do cilindro que diminuiu. Vamos lá. Então, o 2.0, essa aí é o volume que ele tem quando ele succiona o ar, né? Então, é um cálculo simples, né? A gente multiplica o volume que ele enche, né, que ele enche o cilindro pelo número de cilindros que tem. Então, vamos pegar o motor 2.0 litros, né? Voltando para o AP que a gente começou. Então, cada cilindro serve 500 ml vezes 4, 2.0 litros. 2 litros de um volume que você tem no cilindro. Então, eles eram motores excelentes de performance, né? Motores muito bons. Motores que eles tinham tolerâncias dimensionais, vamos dizer assim, bem abertas, né? E eram motores duráveis. Tá? Eles quebravam simplesmente por negligência de quem era proprietário do veículo, né? E hoje a gente vem para 1.0 com a mesma potência. Né? E aí tem muita engenharia, né? Então a gente tem uma parte da engenharia que é hidráulica, né? A gente tem um sistema de acionamento do motor que ele é totalmente hidráulico. Ele muda o ponto do motor instantaneamente. Então a gente melhora a parte de cruzamento de válvula.
A gente reduziu o número de cilindros, né? Hoje, então, os 3 cilindros muito forte, 4 cilindros trabalhando aí na casa de 300 cavalos, 250 cavalos, com a adução do turbo, né? Com a adução do VVT, que é essa parte hidráulica que eu falei. Então, a gente tem uma melhoria, uma deficiência energética, né? Então, são motores, na parte de eficiência energética, muito melhores. Só que são motores que eles necessitam de mais cuidado. Então hoje o pessoal fala muito, o 3-cilindro é ruim. O 3-cilindro ele não é ruim. Ruim é os nossos costumes, né? Colocar o óleo mais barato, vou colocar uma gasolina que não tem qualidade, o Juliano tava brincando aí, né? Decantar a gasolina, e o pessoal não tem essa atenção. Então se a gente pegar lá o motor do Fusquinha, pegasse fogo no combustível e colocasse óleo lá para ele não ter atrito nas peças internas, ele funcionava. Esses motores de hoje, né, seja a marca que for, se não tiver um óleo de qualidade especificado pelo fabricante, com os aditivos que o fabricante recomenda, e não utilizar um combustível bom, ele vai dar problema. E a questão desses cuidados, certo? Como é que o consumidor, ou a pessoa, um leigo lá, tem um carro, comprou um carro, sabe que tem que entrar, trocou o óleo lá, ele chega lá, eu quero trocar o óleo, daí você falou ali, né, compra o óleo mais barato. Como que ele vai saber, ou vai se blindar, ou vai... Não, mas esse eu não quero, que a vida útil do meu motor vai diminuir. Como todo e qualquer equipamento novo que você compra, ele vem com um manual, certo? Desde um micro-ondas, uma televisão, um rádio, um celular, o que for, ele vem com um manual. E o veículo também vem com o manual do proprietário. Então, sempre se deve ler o manual antes de toda vez que você vai utilizar um equipamento novo, você tem que ter conhecimento dele. E todas as informações estão no manual do proprietário, certo? O óleo especificado, questão de bateria, tudo isso daí, ele precisa ter não especifica a marca, mas sim as características tanto dos componentes que você precisa pôr ali. Se você comprar um carro usado que o cara já pegou o manual e perdeu, né? É uma boa pergunta. Aí a gente recorre ao Google, né, para ver qual óleo. Mas hoje as montadoras, elas estão preocupadas, né, em manter a aparência do produto deles, né, provável que hoje você entra na própria página, seja qual for a montadora, você vai lá, manual do proprietário, coloca o ano, o modelo, baixa um PDF, né? Então hoje a montadora tá preocupada que o quê? Nós precisamos que o proprietário tenha essa informação. Essa informação é a imagem dela, né? É a imagem dela. Porque tem alguns veículos que o pessoal, tá destruindo a imagem dos veículos. E nem é o veículo, é os costumes, como você falou, né? Aí você pega algumas pessoas sérias que dizem, não, mas esse veículo foi utilizado um lubrificante errado. Esse veículo utilizou um combustível de baixa qualidade que não queimou, migrou para o cárter, diminuiu a viscosidade do óleo e deu problema, sabe? E o pessoal prefere pôr a culpa. Então, assim, pegando um gancho, né? Hoje, quem não tiver atrás de informação, né, na área de reparação, eu digo para os nossos alunos, né, eu digo assim, hoje a gente está na era de informação. Então, nós precisamos de muita informação. E vai fazer coisa errada. Né? Vai fazer coisa errada e vai ter problema. E a questão daqueles aditivos que põe no óleo, é mito ou é verdade? Que pode o carro faltar o óleo, que anda mais não sei quanto, porque cria uma película e toda aquela história. Na verdade, sim. Tem aditivos que fazem isso. Né? Tem aditivos que fazem isso. E tem aditivos que é mera... Vamos dizer assim, você está comprando nada e colocando lá dentro nada e não está resolvendo nada. Falando em questão de óleo, né? Falando em questão de óleo, exatamente. Mas tem aditivos, então... por exemplo, a base de Teflon, né? No óleo já tem Teflon. Então, você está aumentando a quantidade de Teflon lá. Pode ser que reduza o atrito, mas não vai acontecer uma situação dessa de você abrir o bujão do cárter lá e o carro... Os exagerados falam isso, né? Fala. Teve um aditivo que agora eu acho que até meio sumiu do Brasil, que o pessoal fazia esse teste, né? Colocava lá, rodava tanto tempo, tirava o óleo, o motor continuava funcionando. Então, ele formava uma película, né? Só que, ao mesmo tempo que ele formava uma película, ele gerava um pequeno desgaste. Tá? Então, ele resolvia um problema e criava outro.
tá? Porque um dos aditivos que ele tinha lá era a base de sódio e dava problema. Então, assim, qual que é o melhor aditivo para usar? Aditivo à base de Teflon é legal? É legal. Pode colocar? Pode. Mas não vai esperar que o carro vai ficar mais econômico, se furar o cárter. Né? Ele vai, vamos dizer assim, vai melhorar. Alguns testes mostram alguma coisinha em questão de consumo melhora. Na fase fria do motor, nem na fase quente. Então, o veículo que só anda dentro da cidade, você vai perceber alguma coisa. Agora, um carro de estrada, por exemplo, você não vai perceber nada. É muito pouca diferença. É muita pouca diferença. E aditivo combustível? Aditivo combustível, aí a gente entra no assunto bastante... O nosso combustível é de alto padrão, né? Na verdade, assim, ó, algumas empresas que trabalham no nosso país, né? Vou falar STP, Tunap, eles têm aditivos de alto padrão, né? Que eles são recomendados pelas marcas mais famosas. Tá? Então, esses aditivos, realmente, se você fizer um teste, né, DCO, que é você botar lá você bota uma sonda no escapamento e ver, realmente ele trabalha. Não existe nenhum aditivo corretivo. Então, o que acontece? Tô com um problema lá nos bicos injetor, vou pôr um aditivo, ele vai corrigir o problema. Não. Todos os aditivos, eles são preventivos. Então, o que acontece? Ele vai, com o tempo, tirar um depósito de carvão, ele vai tirar uma sujeira, mas isso é preventivo. Já estou com um depósito de carvão grande. Nenhum aditivo promete resolver o problema. Mas, na verdade, então, o motor novo dá para o cara colocar o aditivo porque vai preservar, no caso? O aditivo do combustível, aí vou voltar para o manual. A maioria dos manuais fala que a cada 4 abastecimentos é interessante pôr um aditivo pela característica do nosso combustível. Sabe? Nosso combustível, o etanol do nosso combustível, né, misturado, ele é benéfico na parte de emissões, né? Você reduz emissões. Mas, por outro lado, você tem algumas situações em que pode gerar carbonização, você pode ter problema de oxidação em componentes internos, né? Então, você tem vamos dizer assim, o bônus e o ônus, sabe? Mas a maioria dos fabricantes recomenda cada 4 abastecimentos ou cada volume X de combustível por aditivo. Uma pergunta agora também, quero falando depois, vamos falar do etanol um pouquinho. A troca de óleo. Geralmente vai na oficina, né? Tira o bujão lá debaixo do kart. E tem uma troca também, tem umas máquinas que eles trocam por cima, a vácuo. Daí fala, não, porque sempre fica um depósito, é melhor tirar do bujão. É mito ou é verdade? A troca a vácuo, eu sou meio contra, tá? Porque o óleo ela capta. Mas aquele depósito que fica no fundo não sai, tá? Se o depósito for grande, daí pode fazer a troca que quiser, que não tira. O único jeito de tirar o depósito grande é tirar o cárter, limpar. Mas a vácuo, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu não recomendo. Tá? Eu acho interessante. Vai lá, abre o bujão, deixa o óleo escorrer, fecha e faz a troca, né? E sempre trocar o filtro, né? Sempre. Até porque, digamos, se o veículo for mais novo, até ainda... Daí você fez as trocas tudo certinho. Isso aí. Né? Agora, se é um veículo lá que o cara já passou 2 trocas, ele vai trocar óleo, com certeza vai ter... Tem depósito no fundo. Depósito no fundo, né? Então tem toda essa situação, né? A questão da troca de filtro, sempre que se troca o óleo, é muito interessante. Porque uma vez eu tive um treinamento com uma empresa de fabricante de óleo, e ela disse assim, que aquele tanto que fica dentro do filtro, ele contamina todo o óleo novo que você colocou. Então, o cara diz assim, passou 100, 200 quilômetros, passou 1000 quilômetros da troca de óleo. Se você troca sempre o filtro, isso não é um problema que vai ser danoso para o motor do teu veículo. Tá? Então, sempre se recomenda trocar o óleo e troca o filtro também. Por causa da impureza, por causa do óleo sujo, o óleo velho que nós temos dentro do filtro. Então, essa é a parte interessante de trocar o óleo e trocar o filtro. A história de uma troca de óleo, você troca o filtro, outra não, isso daí não... É uma conta bem bobinha de se fazer. Até porque o preço do filtro, ele é bem irrisório perto do valor da troca. Do óleo. Tem que isso levar em consideração, né? O elemento filtrante ali vai economizar, para frente vai te dar um problema maior. E se você pegar aquele filtro blindado, que parece um copinho, né? Ele tem uma válvulazinha de pressão ali dentro. Então, quando o filtro satura, ele abre.
Então você tem um caneco que o óleo passa por dentro, mas não filtra quando ele saturou, né? Então é muito importante fazer a troca do filtro. Até teve um trabalho, ele já tem um trabalho meio velho, já está com 13 anos. Teve uma montadora que fez a brincadeira. Num motor trocava o filtro e completava o óleo, e no outro motor só trocava o óleo e não trocava o filtro. E no resultado final, né, do trabalho, abriram um motor que só trocava o óleo, teve mais desgaste do que o motor que trocava o filtro e completava o nível do óleo. Não trocava o óleo, só completava. Só completava. Porque vamos pegar um gancho, né? Um outro mito, né? O pessoal diz, motor não pode consumir óleo. Isso é um mito. Todo motor pode consumir óleo. Questão de projeto, né? Eu vou dizer assim, motor americano, eles colocam 2.000 milhas, né? Então é 3.200 quilômetros, pode consumir 1 litro de óleo. O pessoal tem essa, não pode consumir óleo. Não, o motor, ele é projetado, ele tem um anel que vai ter passagem de gás quente, vai queimar uma película de óleo, né? E o pessoal diz, não, o motor não pode queimar. O motor pode queimar. Ele não pode queimar em excesso, né? Então, sempre você vai ter um leve consumo de óleo, você vai ter. Porque ele trabalha a temperatura, né? Sim. O óleo, apesar que ele é feito para aquilo, mas então você vai ter atrito, tudo, né? Isso aí é... Quero falar de um assunto vamos passar para o híbrido, falar alguma coisa. A questão do etanol. Então, o Brasil, né, primeiro tinha o carro a álcool e a gasolina, né? E daí eu me lembro, meu pai tinha um carro a álcool, dava inverno, aquilo Tinha que fazer ar no carro antes disso aí. Aquilo era terrível, ó. Tinha que apertar aquele botãozinho, não era automático. Não era automático. Injetar. Injetava a gasolina e mesmo assim não pegava. E quando pegava, ficava o quê? Uns 10, 15 minutos esquentando o carro para poder sair. Isso aí também foi uma grande evolução, né? E depois veio o Flex, né? O Flex, né? Que é tanto a gasolina quanto a... Tecnologia nacional, né? É, nacional. Os dois. Então, a questão do... Vamos falar dessa questão da evolução do motor, né? Para etanol e também do Flex. Está com gasolina, vai lá e já coloca álcool, dá problema, não dá, tem que andar não sei quanto lá para depois... Juliano. Não, pode falar. Aqui você é o professor de motores, Anselmo. Vamos lá. O que é verdade, o que não é de tudo isso? A gente tem uma evolução. Então, se você pegar 2004 para cá, né, dão 20 anos, teve muita coisa que evoluiu. Então, os motores mais novos, né, você abastecendo e rodando 4, 5 quilômetros, ele já vai identificar com que está com etanol ou vice-versa, está com gasolina, porque em cima do tanque foi adicionado um sensor, e esse sensor ele trabalha por frequência, né? Então, o etanol tem um comportamento diferente da gasolina quando é gerada uma frequência. Então, quando gera essa frequência, muda essa frequência, ele sabe quem se está com etanol ou se está com gasolina. Então, essa é uma das evoluções que teve. Mas se a gente pegar lá, 2004, o Gol, né, que foi quem saiu, o Gol tinha que deixar o tanque chegar na reserva, completo o tanque, roda 20 km com o carro para poder funcionar no outro dia. Por quê? Porque se tinha, dentro do circuito ali, a gente tinha 1 litro de gasolina aproximadamente, ou etanol, vice-versa, e a gente precisava que aquele combustível que estava no tanque passasse pelo motor, queimasse, e o sensor que tem no escapamento chamado sensor de oxigênio captasse esse gás, tá? Fizesse a leitura com qual combustível que estava, mandasse informação para o módulo no outro dia de manhã saber qual combustível tinha que fazer partida. Então, a evolução hoje ele te permite rodar menos, mas se a gente pegar de 2011 anterior, né? Carro flex, seca tanque, troca. Problema não dá. Ele é projetado para trabalhar com os dois combustíveis, né? E essa primeira geração de veículos flex, que a gente pode falar, ele era um motor a etanol que se adaptava para gasolina, né? Então ele era um motor fabricado para rodar no etanol e mudavam ele para trabalhar na gasolina. Perfeito. Muito bem. E a questão falando agora dos híbridos, que é... Falando elétrico, daí agora já tem o híbrido que tem uma combustão com o elétrico junto.
O que vocês veem de tudo isso? Tem muita tecnologia envolvida aí, muita coisa para se melhorar, mas já é uma tecnologia que é realidade. Mesmo na nossa cidade, ser uma cidade pequena, que nós já temos carros elétricos aqui, nós temos carros híbridos, né? Nós temos várias formas que esses motores funcionam. Funciona em paralelo, funciona tipo plug-in. Nós temos motores que eles trabalham em conjunto, ou um motor a combustão carrega as baterias para o motor elétrico. Tem N situações que nós podemos trabalhar para a questão dos carros híbridos, carros elétricos e os que funcionam em plug-in também. Professor, o que você me conta disso? A minha opinião, eu acho que o elétrico a gente vai demorar para ver ele se tornar realidade, né? Então a gente teve aí 120, 130 anos para o motor de combustão interna ser confiável, né? Então entra a brincadeira que você falou, né? Eu tinha um carro etanol, dia que estava frio, tinha que ver se ia sair de casa ou não, né? Hoje você tem motores a etanol que não usam nem mais o tanquinho para partida, né? Ele trabalha com alta pressão, ele pulveriza, né? Ele cria uma mini gotículas de etanol, o motor funciona. Então o elétrico, eu sempre brinco com a turma, né? De engenharia, eu digo, ele vai se tornar realidade quando for que nem o filme da Jornada das Estrelas, né? O cara tem uma célula de energia, vai lá, coloca no carro e tira e troca. Mas vai ter que crescer. Quando se fala em híbrido, eu acredito que híbrido é o futuro. O híbrido vai ser, seja ele em série, seja ele em paralelo, seja ele misto, seja ele híbrido leve, mas o híbrido é o futuro. E o nosso país ele tem um grande detalhe, né? Quando a gente vê assim o pessoal comparar, mas lá em tal país da Europa. Tem país da Europa lá que é o tamanho do estado de Santa Catarina. Como é que a gente vai num país desse tamanho ter um carro elétrico para você sair de Porto Alegre e a Recife, por exemplo? Tem que vai passar muito essa viagem. Vai passar mais tempo carregando do que rodando. Então, eu acredito. Agora, o híbrido, dentro de 10 anos, isso é uma posição minha, eu acredito que a gente não vai ver mais o carro puramente motor de ciclo Otto. Ele vai ter um motor elétrico, ou motor elétrico auxiliando ele, ou motor elétrico, como é o misto, né? Ou trabalha uma hora elétrico, ou ele trabalha uma hora motor de combustão, ou o leve, que tem um motor pequeno de 10 CV que ajuda o motor a combustão, sabe? É a realidade. Como que é o detalhe, assim, do funcionamento desse motor, professor? Do híbrido? Do híbrido? O híbrido, tal, tem os dois juntos. Como que ele funciona? Assim? Tá, vamos lá um pouquinho. Então, a gente tem o híbrido em série, né? Que é, a minha opinião, é o futuro, né? Então, o híbrido em série, a gente tem. E assim, o híbrido em série, ele é algo, vamos dizer assim, chovendo molhado, né? Porque locomotiva, desde as primeiras locomotivas, já é um motor híbrido em série. Então, é uma tecnologia que é só pegar, reduzir ela e jogar nos veículos, né? Então, a gente tem um motor, que é um motor puramente estacionário, que vai alimentar um girador, né? Vai fazer o girador girar. E aí a gente vai ter um motor elétrico que vai fazer o veículo se deslocar. Eu acredito que esse é o futuro, sabe? Esse é o veículo que a gente vai ver rodar aí dentro de 10, 15 anos, os veículos vão ser todos assim. Daí já me perguntaram assim, por que a locomotiva, se ela tem um motor a diesel daquele tamanho, por que o motor diesel não faz girar os eixos, girar as rodas da locomotiva e puxar a composição? Pela questão do consumo, certo? Consumo, dessa forma você consegue reduzir o consumo de combustível, gerando energia, certo, para o motor elétrico, e esse sim vai acionar daí as rodas da locomotiva. E o motor, vamos pegar o gancho, né? Motor de combustão interna, seja ele qual for, ele é um motor muito preguiçoso, né? Então a gente consegue chegar no torque máximo num regime muito específico, né, de rotação. Já o motor elétrico, você sai de zero de rotação, você já consegue pôr nele torque máximo. Nominal dele. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem nas locomotivas, né? Você não conseguiria arrancar uma locomotiva daquele peso, com todo aquele peso com motor a combustão. Mas o meu motor a combustão lá, em torque máximo, tocando o gerador, aí o motor elétrico consegue fazer isso aí. Mas voltando, então, a gente tem o em série, que é algo que existe já há 50, 60 anos. A gente tem que reduzir ele. Eu acredito que é o futuro.
Até tem um lançamento, se eu não me engano, da Toyota. A Toyota já vai lançar um carro assim. A gente tem o híbrido em paralelo, né, onde que a gente tem um motor a combustão e o motor elétrico trabalhando junto. Então aí é estratégias de montadora, né? Então tem montadora que usa o elétrico em baixa e o motor a combustão em alta e vice-versa, né? Alguns o motor elétrico entra para somar ao motor a combustão. A gente tem o misto aí, que é a tendência agora é o misto, né? Que esse motor misto ele pode fazer o veículo se locomover, ele pode funcionar como gerador, tá? Então algumas montadoras já estão partindo para isso aí. E a gente tem o leve, né? Então o leve é aquele que tem um motorzinho de 10 cavalos, que ele vai ter uma bateria que ela vai se alimentar na frenagem, e quando você vai fazer uma ultrapassagem, por exemplo, aquele motor ele vai ajudar o motor principal a funcionar. E esse eu acredito que é o que a gente vai ver aí dentro de 3, 4 anos, todos os veículos vindo, né? Esse motor que é chamado de híbrido leve, né? Um motor de pequeno, de 8, 10 cavalos, que auxilia o motor a combustão. É questão da manutenção e as concessionárias, então, já estão se preparando para isso? Então, estão se preparando. É totalmente diferente, né? Quando se fala em elétrica, a elétrica hoje, repare motor em veículos elétricos, né? Hoje o cara tem que fazer um curso, ANR relacionado à energia elétrica, não me recordo. NR10. NR10. O técnico, o mecânico tem que ter NR10 para mexer. Então, e hoje... O híbrido também vai ter que provavelmente ter NR10, porque vai ter uma bateria de alta capacidade. Perfeito. Então, vai ter que se preparar. E é totalmente diferente, né? O cara que, eu sempre digo assim, o cara que mexe lá no Corsinha, no Golzinho, no Uno, vai ter que evoluir. Vai ter que evoluir, ou ele vai ser passado por cima. Exato. E até o Juliano comentava a questão o Juliano como bombeiro ali, né, Juliano? Questão da preocupação da parte elétrica, no sinistro. Dá uma faladinha rápida aí, Juliano. Exatamente. O que nós temos hoje? Hoje nós temos carros elétricos rodando por aí, e a questão de acidentes, muitos vídeos nós vemos na internet da questão de combustão, mesmo na hora da recarga, certo? Ou mesmo o carro estacionado, a bateria entrar em combustão, certo? E é um fogo que dificilmente nós conseguimos apagar, certo? Enquanto com água, por exemplo, que é o método convencional de extinção, nós não conseguimos apagar aquele fogo, certo? Então ele vai queimar até acabar o combustível daquela bateria, até acabar o lítio dela ali, até isso se consumir, ele vai continuar pegando fogo, certo? Existem alguns métodos extintores, que é uma manta que se coloca por cima do veículo para você abafar aquele fogo e conter ele, ou seja, o carro vai ser consumido pelas chamas, porém ele não vai se alastrar para os demais, certo? E isso incorre no quê? Numa situação que nós temos na parte de condomínios, alguns shoppings, algumas coisas assim, que nós temos que se adequar, temos que ter normas ainda que não estão bem descritas com relação a isso, certo? Então, o que acontece? Você ter lá em condomínios residenciais, alguns não estão aceitando veículos elétricos pelo risco de incêndio, certo? Então, o proprietário tem um carro elétrico, ele tem que achar um local fora do condomínio ou tem uma garagem externa ao condomínio para colocar os veículos elétricos enquanto também estão carregando. Pela questão de segurança, porque pode esse fogo se alastrar nos demais veículos ao lado, certo? E dar uma catástrofe mesmo com relação à parte residencial do condomínio, certo? Existem também alguns tipos de extintores classe D que eles podem vir a reagir com o lítio, certo? E ele separa a parte metálica da bateria ali, extinguindo o fogo, mas também não são 100% eficientes. Okay? Então é um problema que hoje nós temos que prever normas para isso, onde nós temos que desenhá-las de forma melhor, certo? As autoridades aí, os AIN, as instruções normativas que nós temos com relação ao combate a incêndio, elas têm que prever isso daí para questão civil, questão comercial e mesmo a parte de extinção de incêndio para isso, que é uma realidade, ninguém compra um carro pensando que ele vai pegar fogo. Mas pode. Mas, exatamente. Nós temos o que? Hoje, muitos acidentes aí que podem vir a gerar essa situação. Até mesmo questão de risco da equipe de resgate, que numa situação dessa, o veículo ele tem os seus vários disjuntores de desarme, coisas assim, mas isso quando funcionando,
de forma perfeita. Após um acidente, nós não sabemos qual foi o dano que esse veículo sofreu, qual a carga dessa bateria, podendo até eletrocutar a equipe que está trabalhando e os ocupantes do veículo, né? E aproveitando o gancho, né? Alguns países da Europa é proibido ter carregador de bateria tipo, embaixo de um condomínio ou no subsolo. Justamente por isso. Se entrar em combustão, nenhuma equipe, né, de salvamento consegue. Então, por exemplo, Portugal, os carregadores eles têm que ficar todos ao ar livre. Um local distante de residência. Por quê? Para carregar e você não... Essa é a normativa que nós estamos precisando, né? Aqui nós temos dentro de shoppings, né? Exatamente. Então você veja que é uma realidade que tem várias, é muito ampla, né? Tem várias, não é simplesmente, vamos importar carro e tal. Tem uma série de adequações, né? Exatamente. E aí que entra a parte da engenharia. Mesmo hoje, se metade da frota nacional for de veículos elétricos, todo mundo chegar às 6 horas, às 6h30 da tarde, colocar o carro para carregar, o nosso sistema de distribuição de energia suporta. Certo? Nós temos que ver se temos energia o suficiente, se vamos precisar trabalhar com geração de energia alternativa, por mais que seja feita uma nova hidrelétrica, alguma coisa que venha a suprir essa necessidade, a questão de distribuição de energia hoje no nosso país ela é suficiente. Tudo isso é coisa que tem que ser calculada, tem que ser analisada. É um estudo bem grande, é algo que vai impactar em todo o nosso país, mas não é algo barato de ser feito, né? Então, nós pensamos no quê? Nas energias renováveis que nós temos. Você ter na tua própria casa a tua geração de energia. Certo? Ter um painel solar, você ter um pequeno gerador, se você tem recurso hídrico, ter uma PCH que consiga gerar uma energia para uma determinada comunidade, alguma coisa assim. Parte eólica também. Então, tudo isso pode ser previsto para quê? Para a gente reduzir esse impacto de consumo de energia que realmente, se a frota nacional ela migrar para o veículo elétrico, não é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar. É um problema que nós teremos dentro em breve. E alguns países, né, aproveitando a fala do Juliano, tiraram incentivo de carro elétrico justamente por isso. Porque qual que é o tema do carro elétrico? Não tem emissões, né? E nesses países a geração de energia é feita a carvão e a óleo. Só mudou o vilão. Aí os governos falaram, não, então nós temos que aumentar, produzir mais energia com carvão e com óleo para ter um carro que não polui. Então vamos deixar o veículo poluir e vamos fazer com que se desenvolva, né? Então é meio utópico essa coisa de dizer, o carro elétrico não polui. Depende de onde que está sendo energia. Tem que avaliar, tem que ver vários quesitos, né? Nós somos muito, muito favorecidos por questão do nosso relevo, questão hídrica do nosso país. Nós temos uma área muito grande, então nós conseguimos produzir uma energia limpa, que é a energia elétrica. Nós temos o inconveniente do lago, que dá impacto ambiental inicialmente, mas depois disso a energia ela é limpa, então ela não polui. Mas, conforme o professor Marafon falou, nós temos ali um inconveniente de gerarmos energia elétrica a partir de um poluente. Aí o híbrido seria o eterno. E na verdade, sim, eu acho que a gente tem que aproveitar o etanol, já que é um combustível nosso. Então, a Fiat, por exemplo, desenvolveu um motor que está lá guardado na caixinha. Pode ser que uma hora de alta eficiência é etanol. Agora já está se falando em aproveitar o bagaço da cana para se produzir biodiesel, né? Então são algumas tendências, né? Mas o que eu enxergo para nossa extensão, nós temos, não é um país, né? É um continente, né? Eu acredito que o híbrido vai ser o nosso futuro. Muito bem, então a conversa tá boa, nós podíamos ficar aqui por muito tempo. Mais tempo, né? Foi muito produtivo, acredito, né? Acho que bastante, algumas curiosidades e mitos aí, né? Que caíram por terra. Eu agradeço mais uma vez a Uniarp, né? Por nos apoiar nessa ideia, nos EngeCast, que é falar da engenharia elétrica e engenharia mecânica. Já fique ligado ao nosso próximo episódio, vamos falar de perícias elétricas, com o professor Tessário, né, e mais um convidado, então, aí falando já da parte elétrica. Professor Marafon, qual a mensagem, palavras finais do curso, da disciplina, dos motores? Vamos falar do curso, então, né? Como foi falado, a engenharia mecânica ela não vai se terminar se tiver os veículos elétricos, né? Tem muita coisa para evoluir.
É um curso muito interessante, ele abre muitas portas, né? Então hoje, por exemplo, tem bancos contratando engenheiros mecânicos, né? Pela questão de cálculo. Então essas são minhas considerações finais e agradeço o convite aí, né? E o papo com o Juliano aí também. E estamos à disposição aí para que precisar de nós aí, a gente pode fazer um próximo aí com outro assunto aí sem problema nenhum. Obrigado, professor Marafon. Juliano? Certo. Então, o que eu posso dizer para os nossos ouvintes, quem nos assiste? Mundo acadêmico. O mundo acadêmico, as famílias, conforme diz o professor Ederson. O mundo universitário é muito mais do que uma sala de aula, certo? Conforme o professor Marafon falou aqui, nós temos laboratórios. Nossos laboratórios aqui são maravilhosos. Nosso laboratório de motores é único na região, certo? Então, quem tem a curiosidade, quem gostaria de conhecer, as portas estão sempre abertas. Venham conhecer nossa estrutura de todos os laboratórios de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de controle de automação, civil, agronomia, todos os cursos nossos eles estão abertos à visitação, certo? Só liga ali pro pessoal lá do nosso comercial, eles vão agendar uma data, vão chamar os professores, coordenadores para acompanhar essa visita. E numa visita dessa, às vezes o pessoal ele vai tirar os mitos. Eu quero fazer engenharia elétrica porque eu gosto de elétrica. Mas a mecânica me chamou a atenção. Então, tudo isso daí a gente consegue desmistificar e esclarecer, às vezes numa visita, uma tarde, de algumas horas, alguma coisa assim, e vem conhecer a nossa estrutura aqui, que está maravilhosa. Estamos sempre evoluindo, sempre investindo, tanto em equipamentos, em professores, e conforto para os alunos, certo? E treinamento para professores, e estamos aí para evoluir. Certo? Muito bem. Obrigado, professor Juliano. Obrigado, obrigado, professor Gilberto Marafon Júnior, mais conhecido como Marafon. Então ficou aí também a dica e o convite aí do professor Juliano. Venha conhecer a estrutura, venha conhecer os cursos, né, das engenharias aqui da Uniarp. Então, ajude-nos, né, a divulgar o nosso canal lá, @engcastuniarp. Se inscreva, compartilhe aí para os apaixonados da engenharia, todos esses assuntos e temas que abordamos e ainda vamos abordar no futuro. Então, muito obrigado. Então, até o próximo episódio. Fiquem em Deus e até mais.